E aí, vamos lá? Então, seguindo, falamos das concessões, né? Concessão comum, que pode ser simples ou precedida de obra, e concessões especiais, que podem ser concessão patrocinada ou concessão administrativa. Então, basicamente, as concessões se dividem aí nessas especiais e comuns, e as PPPs, elas caem bastante nas provas de vocês. Não é difícil, não. O que cai na prova é o que a gente conversou aqui, por exemplo. Há uns 2 exames, veio uma questão que foi no exame último do ano passado, que inclusive o certos era o gabarito que dizia que as parcerias público-privadas não poderiam ser celebradas por valores inferiores a 20 milhões. Na época eram 20 milhões, tá? Estava certo. Só que tinha assertiva que dizia assim, após a celebração do contrato de parceria público-privada, deve ser criada a sociedade de propósito específico. Não é após, é antes. Então, são pequenos detalhes que eles sempre tentam pegar vocês para confundir, tá? Só que eu lhe disse que, além da concessão de serviço público, a delegação a particulares poderia ser feita também mediante permissão. Então, a concessão de serviço público a gente acabou de conversar, mas além da concessão de serviço público, eu preciso conversar com vocês acerca da permissão de serviço público. O que acontece com a permissão? Vamos lá. A doutrina tradicional, ela enxerga a permissão como um ato unilateral, discricionário e precário. Tanto é assim que a permissão de uso de bem público que a gente aprendeu lá na aula de bens públicos, até hoje, é considerado um ato unilateral, discricionário e precário. Então, quando a gente estuda permissão de uso, eu lhe ensino que essa permissão de uso é ato unilateral, discricionário e precário, por meio do qual o Estado permite que o particular faça uma utilização especial de bens. Pois é, a permissão sempre foi enxergada pela doutrina assim, como ato precário, ato que pode ser desfeito a qualquer tempo, sem direito à indenização, discricionário, né? O problema é que o artigo 175 da Constituição Federal, ele diz que o Estado pode prestar o serviço diretamente ou mediante contratos de concessão e permissão. Exatamente. A Constituição diz que a administração presta o serviço diretamente ou que ela presta o serviço mediante contratos de concessão e permissão. Então, a ideia é de que a permissão de serviço público, nos termos da Constituição, teria natureza contratual. Enquanto a doutrina defende que a permissão é ato discricionário e precário, a Constituição coloca a permissão de serviço público com natureza de contrato. A lei não sabia o que fazer, né? E aí o legislador, meio perdido, soltou a seguinte pérola. O artigo 40 da Lei 8987 de 95, ele prevê que a permissão de serviço público é contrato de adesão. Não precisava dizer isso, porque a gente sabe que todo contrato administrativo é de adesão, né? Então, ele não precisava incluir aí contrato de adesão. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Só que ele diz assim, a permissão de serviço público é contrato de adesão, por meio do qual o Estado transfere a particulares a prestação de serviço público a título precário. Aí ficou ruim. Porque ou é contrato ou é precário. A precariedade, ela não se compatibiliza com a natureza contratual, né? O que a gente aprende é que precário é aquele ato que pode ser extinto a qualquer tempo, sem direito à indenização. Então, ato precário é aquele que pode ser revogado pela administração, extinto pela administração, sem direito a uma indenização prévia. Isso é um ato precário. Os contratos não podem. Não pode acontecer isso num contrato. O contrato administrativo, ele até pode ser extinto antes do prazo. Acabei de lhe explicar isso. No entanto, se essa extinção é feita sem que o particular tenha dado causa, ele tem direito a ser indenizado. Então, o contrato, ele não tem como ser precário. A natureza contratual retira a precariedade desse contrato de concessão. Então, na prática, dizer que o contrato de concessão é um contrato de adesão e que é precário, tá ruim, né? Vamos lá. Primeiro, se cair o texto da lei na prova, você pode marcar. Contrato de adesão, por meio do qual se transfere a título precário a prestação de serviço a particular que vai exercer por sua conta e risco. Marque, tá? Texto da lei, você pode marcar. Na prática,
a gente entende hoje que com a natureza contratual, que prevalece, inclusive diante do dispositivo constitucional, prevalece a natureza contratual, a permissão de serviço público, ela perde a natureza precária. Então, diferente da permissão de uso, que a gente já estudou e que é ato administrativo unilateral, a permissão de serviço público é contrato de adesão. Então, é um contrato administrativo e a precariedade é mitigada diante da natureza contratual. Então, a gente hoje considera que a permissão de serviço público é contrato administrativo, inclusive a lei diz que se aplica a permissão de serviço público no que couber as regras atinentes à concessão. E aí, no que couber, o que cabe, né? Como é que eu vou considerar quais são as regras da concessão que podem ser aplicadas na permissão e quais as que não podem? O que diferencia a concessão da permissão de serviço público? Hoje, como são contratos similares, né? A administração contrata o sujeito, ele presta o serviço mediante remuneração do usuário, cobrança de tarifa do usuário, né? A permissão e a concessão seguem mais ou menos a mesma linha. Quais são as diferenças que a gente consegue apontar? Primeira, o procedimento licitatório. Essa é a primeira diferença que a gente aponta, porque nós aprendemos, não estou conseguindo fazer, aqui foi, nós aprendemos que na concessão de serviço público, a licitação deve ser feita necessariamente mediante concorrência. Na permissão, se exige licitação, mas ela não é obrigatoriamente concorrência. Então, essa seria a minha primeira diferença, tá? A primeira diferença entre concessão e permissão é justamente o procedimento licitatório. Tanto na permissão quanto na concessão se exige licitação. A Constituição diz isso expressamente, contratos de concessão e permissão sempre mediante licitação. Só que a diferença é que a concessão de serviço público deve ser feita mediante concorrência. A concorrência é a modalidade licitatória obrigatória e a permissão de serviço público, ela deve ser realizada mediante licitação. Não necessariamente concorrência, se exige o procedimento licitatório, mas ele não será obrigatoriamente concorrência, tá? Então, na concessão de serviço público, concorrência. Na permissão de serviço público, se exige licitação, não necessariamente concorrência. O segundo ponto importante é que é o contratado. A gente viu que os contratos de concessão de serviço público podem ser celebrados ou com pessoa jurídica ou com consórcio de empresas, né? Eu lhe disse que não se celebra contratos de concessão com pessoas físicas. Então, a concessionária pode ser pessoa jurídica ou consórcio. Já a permissão vai ser celebrada com pessoa física ou com pessoa jurídica. Então, essa é a segunda diferença, né? O contrato de concessão, ele deve ser celebrado com pessoa jurídica ou consórcio de empresas. É possível a celebração de contratos de concessão ou com pessoa jurídica ou com consórcio. No caso da permissão, não. A permissão, ela será celebrada ou com pessoa física ou com pessoa jurídica. Então, essa é a segunda diferença, tá? E a terceira diferença é um aspecto bem simples, é porque a lei regulamenta que os contratos de concessão de serviço público dependem de autorização legislativa específica. Tem que ter uma lei específica autorizando a celebração dos contratos de concessão. A permissão de serviço público não depende de autorização legislativa específica. A Lei 8987, por si só, ela já é suficiente para se permitir a celebração de contratos de permissão, tá? Então, são as três diferenças que a gente vai apontar. A concorrência, como obrigatória para a concessão e não obrigatória para a permissão, tem que ter licitação, mas não necessariamente concorrência. O contratado, na concessão, pessoa jurídica ou consórcio. Na permissão, pessoa física ou jurídica. Então, não há concessão com pessoa física, não há permissão com consórcio de empresas. E a exigência de lei específica autorizadora. No caso da concessão, é obrigatória a autorização legislativa específica para a celebração dos contratos de concessão. Tranquilo? Ótimo. Com isso entendido, a gente aprendeu, então, as hipóteses de delegação contratual na prestação dos serviços. Só que eu ainda preciso, para a gente finalizar a matéria, que você veja comigo algumas situações em que a prestação é feita pelo Estado.
mas com algumas formas de se garantir mais eficiência. E aí, a Lei 11.107 criou os chamados consórcios públicos. Nossa senhora, tomei-lhe uma chutada aqui. Minha mulher já tinha me dito isso. Foi praga dela. Eu botei um negócio aqui no estúdio. Ela disse, você vai dar um chute nesse negócio. E acabou acontecendo. Isso é praga. Mulher quando dá uma praga em mim, minha filha, minha mulher é de arrombar. Pois é, meu avô dizia para mim que quando eu fosse me casar, que tomasse cuidado com praga de minha mulher. Meu avô, ele me disse, sabe o quê? Quando eu fui me casar, acho sensacional. Para mim, um exemplo clássico. Vale para homem, vale para mulher, vale para todo mundo. Eu achei a melhor filosofia da história. Eu conto para todo mundo. Ele disse assim, meu filho, casa, não deixe de casar, não. Mas eu preciso te contar uma coisa importante. Casamento é um barril desse tamanho assim, ó, cheio de bosta, com 2 dedinhos de doce de leite em cima. Tá tudo ok. O problema é que você olha o barril de cima e você pensa que é um barril de doce de leite. Não mergulhe, porque você cai na bosta, né? Eu achei isso surreal, fantástico, né? Então não mergulhe que você cai na bosta. Ou seja, coma doce de leite com calma. A arte do casamento é fazer o doce de leite durar a vida inteira. Então tá amargando é porque tá comendo demais, né? Então, ó, devagarzinho aqui, um jeitinho ali. Então, faz durar o doce de leite. Eu falei isso no outro dia, uma aluna botou no Facebook para mim, sabe o quê? Professor, meu casamento, o barril veio de cabeça para baixo. Eu caí direto na bosta. Acontece? Menos, né? Menos. A gente normalmente começa no doce de leite, mas acontece. Aí ela pulou fora, né? Claro que não vai ficar no barril inteiro de bosta até chegar no doce de leite. Tem condição. Eu sei que meu avô falou isso, minha avó até hoje não esquece. Porque ele disse que depois de 50 anos de casado não tem doce de leite que aguente, que acaba. Minha avó, até pouco tempo, coitada, ela já morreu, mas até pouco tempo, a gente ligava para ela, dizia assim, ô vó, como é que tem as coisas? Ninguém estava falando nada do casamento. Ligava, ô vó, tá tudo bem por aí? Na bosta, meu filho, seu avô não já disse, doce de leite aqui já acabou. Aqui tá todo mundo na bosta. A bichinha nunca se esqueceu que o velho disse que eles estavam na bosta, que tinha acabado o doce de leite. Pois é. Mas volta para cá, minha topada aqui já deu história demais. Como eu ia dizendo a vocês, em 2005 foi editada a Lei 11.107 e a Lei 11.107 de 2005 criou os chamados consórcios públicos. Os consórcios públicos, pessoal, nada mais são do que gestão associada de pessoas. A ideia do consórcio público é a mesma ideia do consórcio no direito privado, né? O que acontece no direito privado em consórcio? Você imagina que eu faço brigadeiro, o colega faz pãozinho, o outro faz um buffet, o outro faz bolo. A gente junta e monta um buffet. Isso é um consórcio. No direito privado, essa gestão associada de pessoas jurídicas, ela é feita com a intenção de se buscar uma melhor eficiência para um maior lucro, né? Então a ideia é de que esse consórcio é uma gestão associada de pessoas. Essas pessoas jurídicas se associam para executarem de forma associada serviços de interesse e atividades de interesse comum. Então a ideia do consórcio é essa, é a ideia de uma gestão associada de pessoas. São pessoas que se agrupam e se associam para executar atividades de interesse comum a cada uma delas e fazer isso de forma associada, para conseguir ser mais eficiente, para conseguir ser melhor na execução daquela atividade, tá? Mais completo e tudo mais. A questão é, se eu estou lhe dizendo que o consórcio é uma gestão associada de pessoas, então o consórcio público é uma gestão associada de pessoas de direito público. Isso, entes federativos, União, estados, municípios e ou Distrito Federal. Então, é possível a formação de consórcios entre entes da federação. Não precisam ser do mesmo esfera de governo. Entre municípios, entre estados, pode. Mas entre municípios e estados e União também pode. Enfim, a ideia é que alguns entes da federação vão se associar para executarem serviços de interesse comum a esses entes, de forma associada, buscando uma maior eficiência nessa atividade. Então, ao invés de cada um executar individualmente, eles se associam e executam de forma associada um serviço que seja de interesse comum a todos esses entes. Exemplo, vamos lá. Imagina o seguinte, União, Estado da Bahia, do Ceará e de Pernambuco
se juntam para prestarem o serviço de auxílio e defesa às vítimas do semiárido nordestino. Então, União, Estado da Bahia, do Ceará e de Pernambuco decidem se associar para executarem de forma associada essa atividade, auxílio e defesa às vítimas do semiárido. Preste atenção que cada um desses entes federativos já atua no auxílio e na defesa às vítimas do semiárido. Essa já é uma atuação presente na atividade desses entes. Eles já fazem isso, tá? Eles já executam essa busca, né, de proteção, de auxílio e defesa às vítimas do semiárido. Mas eles entenderam que se eles fizerem de forma associada, eles vão ser mais eficientes. Até aqui, nenhuma novidade. A novidade é o seguinte: no momento que esses entes federativos se juntam, se associam, nasce uma nova pessoa jurídica. A Adevisa, ou Associação de Defesa às Vítimas do Semiárido, que é o consórcio público, ela ganha personalidade jurídica própria. Então, esse consórcio, ele será uma nova pessoa jurídica que não se confunde com nenhum dos entes formadores do consórcio. A ideia é de que o consórcio público será uma nova pessoa jurídica e esse consórcio, ele não se confunde com nenhum dos entes formadores do consórcio. O que a gente tem aqui é uma nova pessoa jurídica, ela não vai se confundir com nenhum dos entes consorciados. A Adevisa, ela tem personalidade jurídica própria. É uma entidade que tem personalidade jurídica própria e que vai executar as suas atividades. A lei, inclusive, diz que esse consórcio público criado, ele pode ser criado ou com personalidade jurídica de direito público, ou ele pode ser criado com personalidade jurídica de direito privado. Exatamente. O consórcio público, ele pode ser criado ou como uma pessoa jurídica de direito público, ou então ele pode ser criado como uma pessoa jurídica de direito privado. Se ele for criado com personalidade jurídica de direito privado, vai ser uma associação civil. E aí segue as regras do direito privado. Claro que derrogadas por alguns princípios da administração, né? Como o dever de licitar e tudo mais, mas ele vai ser, a princípio, uma associação civil. Então, se esse consórcio for criado com personalidade jurídica de direito privado, é uma associação privada, regulada pelo Código Civil. Não vai me interessar agora, não. O que me interessa é a outra hipótese, mais comum. O consórcio ser criado com personalidade jurídica de direito público. Nesse caso, se ele for criado com personalidade jurídica de direito público, ele recebe o nome de associação pública. E a associação pública integra a administração indireta de cada um dos entes consorciados. Então, se esse consórcio for criado com personalidade jurídica de direito público, ele recebe o nome de associação pública e essa associação pública vai integrar a administração indireta de cada um dos entes formadores do consórcio. Então, a ideia é de que essa associação pública vai fazer parte, vai integrar a administração indireta de cada um dos entes consorciados. A associação pública, no caso a Adevisa, ela vai ser ao mesmo tempo uma associação pública federal, estadual da Bahia, do Ceará e de Pernambuco. Só tem um problema. Nós estudamos aqui nas aulas anteriores, na segunda aula, que o artigo 37, inciso 19 da Constituição, prevê 4 entidades da administração indireta: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. E aí, a associação pública seria uma 5ª entidade da administração indireta? Não. Na verdade, a associação pública nada mais é do que uma espécie de autarquia. Então, a gente chama de autarquia associativa esse consórcio, quando criado com personalidade jurídica de direito público, será uma entidade autárquica. É uma autarquia associativa. E eu lhe digo mais, como a gente já conversou, a Adevisa será, ao mesmo tempo, uma autarquia federal, estadual da Bahia, do Ceará e de Pernambuco. Então, ela é uma autarquia associativa. Está no Código Civil. O Código Civil diz: são pessoas jurídicas de direito público interno. Aí vem as autarquias, vírgula, inclusive as associações públicas. Ou seja, o conceito de associação pública está incluído na noção de autarquia. A ideia é de que essas associações públicas são entidades autárquicas, são autarquias
e vão executar a atividade típica de Estado, tá? Só tem um problema. As autarquias são criadas por lei. Eu lhe ensinei isso também. Eu lhe disse, com base no próprio artigo 37, inciso 19, que a lei específica cria as autarquias e autoriza a criação dos outros entes da administração indireta. Então, se as autarquias são criadas por lei, é possível a criação delas por meio de uma gestão associada? Vamos lá. Na verdade é o seguinte, vamos dissecar aqui a lei. A 11.107, ela regulamenta que no momento que os entes federativos se juntam, eles celebram um protocolo de intenções. Então, eles não estão assinando o consórcio ainda. No momento que esses entes federativos se juntam, eles assinam um protocolo de intenções, que nada mais é do que a intenção de cada um desses entes na formação do consórcio. Então, a ideia é de que esses entes federativos vão se juntar e a junção dos entes federativos forma esse protocolo de intenções. A ideia é de que o protocolo de intenções nada mais é do que uma gestão associada desses entes da federação. Então, eles celebram esse protocolo de intenções, que é a intenção deles de se associarem. Cada um dos entes federativos vai manifestar a intenção em firmar o consórcio, tá? Então, esse protocolo de intenções é firmado pelos chefes do executivo, o presidente da República, cada um dos governadores assinam esse protocolo de intenções, beleza? Daí, depois que eles assinam o protocolo de intenções, eles vão ter que ratificar esse protocolo de intenções por meio de lei. E aí, com a ratificação do protocolo de intenções por lei, é que está formado o consórcio. Então, na verdade, cada um dos entes da federação vai editar a sua lei, tá? O presidente da República pega o protocolo de intenções, bota debaixo do braço e encaminha como projeto de lei para o Congresso Nacional. Cada governador encaminha como projeto de lei para a sua Assembleia. E aí, a ratificação legal do protocolo de intenções é que forma o consórcio. Esse consórcio estará formado pela ratificação legal do protocolo de intenções. É a ratificação por lei do protocolo de intenções que vai formar o consórcio público. O consórcio estará formado justamente com essa ratificação legal do protocolo de intenções. Então, se a prova lhe disser, isso caiu, 20º exame, 19º, não me lembro, mas a questão dizia que o consórcio estaria formado pela assinatura do protocolo de intenções por todos os entes da federação. Não é verdade. A assinatura do protocolo de intenções por todos os entes consorciados não forma o consórcio. O que forma o consórcio é a ratificação legal do protocolo de intenções. Então, eles assinam o protocolo de intenções e depois eles encaminham para o seu legislativo para que ele seja ratificado por lei. A formação do consórcio se dá com a ratificação legal do protocolo de intenções. Então, essa autarquia é criada por lei. As leis específicas de cada um dos entes da federação que formam o consórcio é que criam a entidade autárquica, tá? Inclusive, no momento que eles celebram o protocolo de intenções, eles devem dividir as despesas que o consórcio vai gerar. Claro, a gente sabe que o consórcio gera despesa. É uma autarquia. A autarquia, ela vai ter o seu orçamento destacado do orçamento do ente instituidor. No caso aqui, são vários entes instituidores. Por isso, ao celebrarem o protocolo de intenções, os entes consorciados devem assinar e celebrar um chamado contrato de rateio. Então, eles celebram um contrato de rateio, informando quanto que cada um desses entes vai contribuir para a formação e para a manutenção do consórcio. Então, a ideia é de que esse contrato de rateio, ele vai dividir as despesas entre os entes consorciados com a formação e com a manutenção do consórcio. A ideia é justamente essa. Tranquilo? Ótimo. Só uma pergunta. Nesse consórcio, e essa é a pergunta que normalmente cai na prova de vocês, eles adoram isso que eu vou te perguntar agora, tá? Nesse consórcio, poderia participar o município de Salvador e o município de Maceió, sim ou não? Salvador, sim. Maceió, não. O que acontece? A lei, a 11.107, ela diz expressamente que a União e o município só podem participar de um mesmo consórcio
se o estado em cujo território o município se localiza também estiver participando do mesmo consórcio. Então, a ideia é de que a União e o município só participam do mesmo consórcio se o estado em cujo território o município se localiza também estiver participando. Caso contrário, não é possível, tá? Então, União não pode participar do consórcio com o município de Maceió sem a participação do estado de Alagoas. Agora, a União pode participar do consórcio com o município de Salvador com a participação do estado da Bahia. Então, a ideia é que a União ela só pode participar do consórcio juntamente com o município. Se a União não tiver, não tem problema, tá? Mas a União e o município só participam do mesmo consórcio se o estado em cujo território o município se localiza também estiver participando desse consórcio. Beleza? Daí, a Adevisa, ela tem personalidade jurídica própria. Então, é uma nova entidade que não se confunde com os entes consorciados. A Adevisa, ela vai ter que fazer concurso público para nomear os seus servidores. Ela pode promover desapropriações. A gente vai falar de desapropriação na próxima aula. E você vai ver que o consórcio pode promover desapropriação, não é declarar. A gente vai entender essas diferenças justamente na próxima aula. Mas o fato é que esse consórcio pode promover desapropriações. Esse consórcio, ele pode efetivamente atuar na vida civil e ele tem personalidade jurídica. Então, ele responde por seus atos, ele tem responsabilidade própria, ele assina contratos. E quando ele assina contratos, ele precisa fazer mediante a realização de procedimento licitatório. Aqui, eu tenho uma peculiaridade para você anotar. É uma peculiaridade regulamentada na própria Lei 8666. O que a gente aprendeu de valores de licitação? Rapidinho, só lembrando a vocês, não preciso gastar muito tempo que você já aprendeu isso aqui. Nós vimos que é possível se fazer convite para obras e serviços de engenharia até R$ 330 mil e para aquisição de bens e outros serviços até R$ 176 mil. Acima desses valores, pode-se fazer tomada de preço, desde que sejam obras até 3 milhões e 300 e desde que sejam bens e serviços até 1 milhão 430 mil. Acima desses valores, só pode fazer concorrência. Isso aqui é o que você já sabia, né? Que a gente já conversou na aula de licitação. Beleza. A questão é o seguinte, se a licitação estiver sendo feita por um consórcio público, esses valores serão alterados. A Lei 8666 diz que se é um consórcio público quem está realizando o procedimento licitatório, se for um consórcio formado por até 3 entes federativos, não é o caso da Adevisa. O caso da Adevisa, a Adevisa é formada por 4 entes, né? Então, se for um consórcio formado por até 3 entes federativos, os valores das modalidades licitatórias serão duplicados. Então, em se tratando de um consórcio público formado por até 3 entes federativos, se esse consórcio for licitar para a escolha das modalidades licitatórias, os valores serão duplicados. Então, esse consórcio pode fazer tomada de preço para uma obra de até 6 milhões e 600 mil. Duplicam-se os valores das modalidades licitatórias quando se tratar de um consórcio formado por até 3 entes federativos. Agora, se for um consórcio formado por mais de 3 entes federativos, aí os valores das modalidades licitatórias serão triplicados. Em se tratando de um consórcio formado por mais de 3 entes federativos, como é o caso da Adevisa, né, que é formado por 4 entes, nesse caso, os valores que vão ser utilizados para selecionar as modalidades licitatórias serão triplicados. Tranquilo? Ótimo. Pessoal, apanhado geral, que você precisava saber de serviços públicos, a gente conversou aqui. Na próxima aula eu quero voltar
para trabalhar um outro tema, que é o tema mais difícil que a gente tem aqui, de desapropriação, né? Na minha concepção, é o tema mais complexo, que a gente tem que tomar mais cuidado e também cai bastante. Serviço público cai muito, tá? É um dos temas que cai com maior frequência. Na próxima aula, a gente volta para trabalhar a intervenção do Estado na propriedade, inclusive desapropriação. Até a próxima, pessoal.